Estamos de volta para a segunda parte deste jogo económico. Recuperar a credibilidade e reconquistar a confiança de adeptos e investidores. A Sport Integrity Global Alliance, liderada pelo português Emanuel Macedo de Medeiros, dinamizou o seu terceiro congresso na semana passada e deu a receita para o muito que há a fazer numa liga que se quer rentável e atrativa. E porque nunca é demais falar destes temas, damos as boas-vindas a Emanuel Macedo Medeiros, CEO da Sport Integrity Global Alliance. Muito obrigado, Emanuel, pela presença neste jogo económico. É um regresso para falar de temas que são sempre tão importantes de discutir neste programa, no jogo económico. Emanuel, iria começar por lhe perguntar, e antes de começar a falar, podemos explorar um bocadinho do que é que foi o congresso do SIGA e explicar um bocadinho o que é que se passou lá e o que é que se debateu. Eu gostaria de obter uma reação da parte do Emanuel relativamente àquilo que é um aspecto verdadeiramente fulcral numa competição desportiva, seja ela de que modalidade for, que se quer atrativa, que se quer rentável, que se quer como produto verdadeiramente apresentável para um investidor e para quem vai investir nos direitos televisivos. Por exemplo, tivemos casos absolutamente lamentáveis em Famalicão e no estádio do Estoril, relativamente a adeptos que foram maltratados enquanto adeptos visitantes. Parece que a cada ano surge algo na competição desportiva, neste caso no futebol, que é a modalidade de eleição em Portugal por tantos e tantos adeptos. Parece existir a cada ano sempre uma espécie de retrocesso civilizacional que nos leva a questionar, mas afinal de que ponto de partida é que temos de começar para de facto termos um produto que se queira rentável e que seja um bom investimento. Muito obrigado, José Carlos, pelo convite, e cumprimentar também o Nuno e o Jorge que nos acompanham neste diálogo. Agradecer também o convite e a visibilidade que conferiram ao longo de toda a semana transata às questões da integridade do desporto. E, sem deixar cair a bola e diretamente ao encontro da sua questão, pois a primeira nota é para lamentar profundamente, veementemente, estas demonstrações exacerbadas de tribalismo que continuam a denegrir a imagem de um setor, a imagem de um cluster económico que precisa urgentemente de medidas de fundo para se reerguer, para merecer a confiança dos adeptos, das instituições, dos patrocinadores, e estes incidentes que se passaram recentemente dão um passo gigante no sentido oposto. É de facto um retrocesso grave, mas é também a confirmação de que não é com medidas avulso, não é com medidas conjunturais que este tipo de problemas, que são intrinsecamente ligados a comportamentos que exorbitam o futebol, mas que nele produzem resultados muito nefastos. Portanto, nós temos que ter aqui uma visão de fundo, temos que ter uma análise global e temos que ter medidas estruturais. Não é possível deitar nova legislação em cima de cada incidente. Portanto, nós temos que ir ao fundo da questão, temos que analisar quais são as causas. Porque é que o cidadão português, que é um cidadão ordeiro, quando chega num jogo de futebol, transforma-se num energúmeno, muitos deles, e têm esses comportamentos exagerados? Porque é que a tribo do futebol não pode dele fazer um fenómeno apetecível, credível, onde as pessoas se sintam bem, onde possa haver uma sã convivência? E isto implica uma concertação de responsabilidades por parte do Estado, a quem cabe zelar pelo interesse público e ter normas que disciplinem a atuação quer dos adeptos, quer das equipas, quer dos dirigentes, dentro, fora e nas imediações dos estádios, mas implica também aqui uma forte sensibilização, uma forte educação por parte dos adeptos. E se não vejamos, o combate prepara-se com muita antecedência. E o combate leva muitas vezes a declarações encarniçadas, a navalhadas verbais por parte dos dirigentes dos clubes. Essas declarações, que servem para animar as hostes,
para criar muitas vezes alibis em relação a uma possível derrota, ou um desaire, ou uma frustração qualquer ligada aos acontecimentos do jogo, provoca necessariamente um impacto psicológico nos adeptos. Espicaça os adeptos. E, portanto, o comportamento dos dirigentes tem que ser a primeira linha de defesa de um desporto e de um negócio que se quer desenvolver. E aqui os dirigentes têm muita responsabilidade na atuação dos seus grupos organizados de adeptos, das suas claques. Depois, a própria organização das claques e a relação dos clubes com elas, que nelas veio uma espécie de guarda pretoriana para intimidar o adversário, para criar muitas vezes um clima de condicionamento psicológico da equipa adversária e até das próprias equipas de arbitragem, é inaceitável em pleno século XXI. E há que dizer, olhos nos olhos, cara a cara. Não é aceitável que as claques sejam instrumentalizadas, como têm vindo a ser ao longo dos anos, para satisfazer essas atitudes tribais e condicionar, e neste caso afetar negativamente, um espetáculo em que quem paga o seu bilhete tem o direito de usufruir em estabilidade, em segurança e como se impõe. Não é aceitável. E para isso é preciso tocar na ferida e atacar os problemas de frente. Muito bem. Emanuel, deixa-me introduzir também aqui os nossos comentadores nesta conversa. Nuno, de facto tivemos aqui estas duas situações absolutamente lamentáveis. Isto é Verdade. Dar muitos passos atrás naquilo que se quer de uma liga profissional, atrativa, rentável. Boa tarde, Emanuel, em primeiro lugar. Obrigado pela sua presença. Eu concordo com o Emanuel quando diz que obviamente há linhas de defesa de retirar, apagar os pavios antes das bombas começarem a arrebentar. Faz todo o sentido. A limpeza no discurso, a cordialidade, com certeza que sim. Eu acho é que para fazermos uma abordagem mais transversal, as pessoas que são violentas têm que estar fora dos estádios. Ponto, final, parágrafo. E, portanto, têm que ser identificados e tem que ser feito como foi feito no campeonato britânico, em que as pessoas que provocam são identificadas e estão proibidas com aquilo que se chama penas acessórias. Eu recordo uma vez, há muitos anos, estive num congresso da PSP sobre violência no futebol e estava lá, na altura, a procuradora Maria José Morgado e disse-me uma coisa: sabe quantas penas acessórias é que existiram no futebol em Portugal? Uma era um adepto do Dinamo de Moscou que tinha vindo cá jogar contra o Benfica. De resto, não havia penas acessórias. Eu não sei se a situação mudou, não estou por dentro para saber quantas penas acessórias é que foram dadas a elementos de comprovada influência na violência do futebol, mas estas pessoas têm que estar fora do estádio, têm que ser identificados, têm que ser apontados, têm que ser impedidos de ir ao estádio e, no caso extremo que aconteceu em Inglaterra, impedidos de ir ao estádio e impedidos de ver o futebol significa irem durante o tempo dos jogos, irem passar o tempo na esquadra. Como acontece lá, um adepto violento vai passar as 2 horas do jogo de futebol para não replicar esse ambiente de violência num bar qualquer com o mesmo grupo de apaniguados ou de soldados que ele tem à volta dele. Para não fazer isso, vai passar essas 2 horas do futebol, antes e depois, na esquadra mais próxima, onde tem que dar entrada e tem que dar saída a uma hora certa. Estas medidas que foram tomadas na sequência dos grandes dramas que aconteceram com adeptos em Inglaterra têm que ser consideradas também neste aspecto, porque nós poderemos tardar anos até que a consciência coletiva e a cidadania evolua até um ponto em que toda a gente é cordial no desporto. Mas o que nós esperamos das nossas autoridades a quem nós damos o poder no fundo é o poder de coação, que é aquilo que a polícia tem dada pelos cidadãos, é que impeçam que as pessoas que são violentas estejam perto de pessoas que só querem estar a assistir a um espetáculo tranquilamente com os filhos. Acho que este ponto é um ponto fundamental. E outro ponto que talvez possamos abordar num momento a seguir é o poder que os clubes têm de determinar quem é que entra para onde nos estádios, em detrimento daquilo que é uma autoridade policial, porque às vezes a polícia serve um bocadinho de escudo para dizer a polícia estava aqui e ordenava. Não, quem manda nisso são os clubes. Mas para já era esta a reflexão, porque sem isto nós não vamos ter um futebol limpo, bonito e, já agora, também proveitoso em termos económicos. Jorge, de facto temos aqui os clubes a mandarem na Liga, a estabelecerem os regulamentos,
uma liga que parece sempre de mãos e pés atados relativamente a seja o que for que aconteça nos estádios de futebol em Portugal. Qual é a solução, na tua opinião? Bem, olha, antes de mais cumprimentar o Emanuel e saudar pelo trabalho que desenvolve, e eu juntaria aqui um terceiro episódio, porque acho que aquilo que aconteceu também à família de Sérgio Conceição também não é normal à saída do Estádio do Dragão depois de uma derrota do Futebol Clube do Porto. E recordo-me quando foi o ataque ao Cochete, houve muita indignação, até o Presidente da República veio falar, mas não vi o mesmo, por exemplo, quando foi o ataque por parte da claque do Vitória Sport Clube aos jogadores e à equipa técnica na altura, se a memória não me falha, liderada por João Henriques. Não vemos tanta indignação esta semana, não vimos tanta indignação com o que aconteceu com Sérgio Conceição, não vimos tanta indignação quando Bruno Lage era treinador do Benfica e casas de jogadores foram vandalizadas. E o arremesso de pedra ao autocarro do Benfica. Exatamente. E eu começava por árbitros ameaçados. Árbitros ameaçados. Em que o seu negócio ia ser apedrejado. Estabelecimentos comerciais. Do outro, etc. Exatamente. Estabelecimentos comerciais de árbitros que são vandalizados, etc. Mas, de facto, na altura do ataque ao Cochete, vimos uma indignação que não vemos em qualquer outro dos episódios e, para mim, são todos igualmente graves. Aliás, o de Guimarães, se quisermos, até é o mais equiparável ao ataque ao Cochete, e ninguém disse nada, rigorosamente nada a propósito disso. Por outro lado, dizer que isto parece-me claramente que é uma questão cultural. Porquê? Porque o que vemos hoje na Primeira Liga de Futebol, eventualmente noutras ligas e noutras divisões, também acontece no futebol de formação. E muitas vezes a pressão inacreditável que os árbitros colocam sobre treinadores e árbitros. E são os próprios pais, os próprios encarregados de educação. Certo. Em terceiro lugar, dizer que no caso da Liga Portuguesa também há treinadores e presidentes que têm uma responsabilidade enorme em tudo o que tem acontecido por serem dos maiores instigadores ao ódio no futebol português. E no caso, lamento, mas o Sérgio Conceição, com as conferências de imprensa que faz muitas vezes, por mais mérito desportivo que tenha e por grande treinador que seja, as azias dele em muito provocam e contribuem para o ódio no futebol português, eu lamento, mas esse é um facto e é real. Por fim, eu recordo, por exemplo, o que aconteceu em Vizela com o líder dos Super Dragões, que estava impedido de entrar no estádio, colocou-se a ver o jogo à entrada do estádio, praticamente num monte que havia lá e que lhe permitiu ver o jogo. E, portanto, o que o Nuno Vinha dizia faz todo sentido, e eu acho que tem que haver penas acessórias para quem se porta mal no desporto, e nomeadamente no futebol. Jorge, desculpa, é que retirá-lo do futebol não é igual a retirá-lo do estádio. Esse é que é o ponto fundamental que as autoridades inglesas ou britânicas perceberam, é que retirar esta pessoa do futebol é retirar-lhe o poder sobre os outros e aquela capacidade de influência sobre os outros. Peço desculpa ter interrompido. Não, Jorge, mesmo para terminar, que é para depois uma nota final, porque eu acho que por parte, nomeadamente do Sport Lisboa e Benfica, há uma grande hipocrisia. Porque toda a gente sabe que existe uma claque que se chama No Name Boys e nenhum deles está identificado e aliás chegámos ao ridículo do ex-presidente chegar a dizer que o Benfica não tinha claques, nem tinha grupos organizados de adeptos, e com isto termino. Muito bem. Emanuel, e é por causa destes e de outros problemas e de outras questões que têm de ser resolvidas, que têm de ser debatidas, que tivemos na semana passada a terceira edição do Sport Integrity Week, uma organização do SIGA, e que debateu todos estes temas e muito mais. Foi uma visão perfeitamente integrada daquilo que deve ser o fenómeno desportivo e como é que este fenómeno pode ser atrativo e rentável ao mesmo tempo, aos olhos de adeptos e investidores. Eu perguntava-lhe como é que foi esse congresso e, de facto, como é que foi ter tantas visões sobre um tema que é absolutamente fulcral para o desenvolvimento do desporto a nível mundial e em Portugal também. Foi, de facto, uma grande jornada de reflexão e debate, com um forte consenso em relação ao diagnóstico do estado atual do desporto, não só nacional, mas à escala mundial, sobre os seus desafios, as suas ameaças, os seus estrangulamentos, mas também sobre
as oportunidades que nós temos pela frente de instigar uma mudança cultural, e há pouco falava-se disso, é preciso, de facto, uma profunda mudança cultural que coloque a integridade no pódio, no topo da agenda, para que se perceba que sem integridade, sem estabilidade, sem transparência, sem segurança, não pode haver espetáculo, não pode haver desporto, com a mínima dúvida, com a penumbra de que pode haver algo por trás de um resultado, por trás de uma decisão. E isto só se consegue com uma visão de grande fôlego, holística, capaz de analisar todos os setores e, para eles, encontrar as melhores soluções. Falamos das questões relacionadas com a governança, com a corrupção, com o branqueamento de capitais, com a transparência e a integridade financeira, com a regulação das apostas desportivas nos vários mercados. Falamos também de questões que estão a emergir com grande propriedade, como, por exemplo, a ligação ao mundo tecnológico e aquilo que a tecnologia pode fazer para reforçar a integridade no desporto. Falamos das questões de sustentabilidade, porque hoje o desporto tem que assumir a sua cota-parte de responsabilidade para tornar o mundo, possível, na medida em que estamos numa profunda crise em todos os domínios. Falamos nas questões da juventude, falamos das questões da igualdade de género, da diversidade, da inclusão, e procuramos construir uma visão para a próxima década. Essa visão radica, sem dúvida, nos valores, na integridade, na transparência, na prestação de contas aos adeptos. Há aqueles que no desporto investem e naqueles que querem trabalhar no setor com dignidade e merecedores de respeito. E é por isso que eu há pouco dizia que estes incidentes que denotam no futebol português um clima de ódio, para o qual muito tem contribuído a postura de alguns dirigentes e as navalhadas verbais que incessantemente desferem, enfim, tudo o que nós temos visto e que nos colocam, de facto, nas antípodas de onde queremos estar. Foi também um momento muito participado pela comunicação social em todo o mundo, a quem nós felicitamos por desempenhar um papel fundamental para a formação desses valores e para a formação dessas novas mentalidades. Foi um ponto de partida, não foi um ponto de chegada. Há muito que agora vai acontecer na sequência dessa Semana de Integridade do Desporto. Muitas dinâmicas aqui foram criadas no domínio da proteção dos direitos de propriedade intelectual, no domínio do combate à pirataria digital, que ameaça a viabilidade económica e a sustentabilidade de todo o desporto. Enfim, um conjunto de reformas que aqui foram lançadas e que nos próximos meses vão ganhar vida com o apoio e com a participação de todos. Manuel, já estamos mesmo no final da segunda parte do Jogo Económico, mas já falámos da Liga Portugal e gostaria de que conseguisse, de certa forma, resumir aquele que foi o protocolo assinado precisamente com a Liga Portugal relativamente ao sistema independente de rating e verificação da SIGA. Foi, de facto, um momento marcante desta semana, porque a Liga Portuguesa, cumprindo um compromisso que havia firmado com a SIGA em outubro do ano passado, concretizou e aderiu aos estándares universais da SIGA e vai se submeter ao sistema de rating. Isso significa, de facto, uma assunção de liderança e de responsabilidade que nos dias que correm faz toda a diferença. Vamos começar este trabalho já em janeiro do próximo ano, nas áreas da governança, nas áreas da integridade financeira, onde há muito para fazer. É sabida a cruzada que eu venho a desenvolver desde há 20 anos para termos uma clearing house capaz de assegurar a transparência e a integridade nos fluxos financeiros, nas transações financeiras, e se conseguimos fazer isso, eu estou convencido que conseguimos encontrar a resposta para o endividamento constante, progressivo e letal a que os clubes portugueses têm entregue ao longo das últimas 3 décadas. Vamos encontrar também aí razão para ganhar sustentabilidade, ganhar credibilidade, reganhar a reputação, e é isso que quer a Liga Portuguesa, para poder emergir na cena europeia e internacional como uma liga maior. E são valores tão necessários. E Manuel Macedo Medeiros, mais uma vez, muito obrigado.
pela presença neste jogo económico. Terá sempre esta porta aberta para discutir estes e outros temas referentes à integridade nas competições desportivas. Mais uma vez, muito obrigado pelo obrigado. convite e muito obrigado pelo contributo que têm dado para a dignificação do desporto e para a promoção da sua integridade. Muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez. Vamos já a seguir para a terceira parte e para as escolhas neste jogo económico.